ok? Então eu queria compartilhar com você uma palavra, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, se você pode, por gentileza, em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, depois nós vamos passear um pouquinho nesse texto, e o tema da nossa palavra é uma nova história, e eu estava concluindo o esboço, e eu falei, Senhor, mas não tem o tema que o Senhor me deu, eu comecei a escrever, e por fim virou uma outra coisa, mas no final o Senhor falou assim, é isso que eu quero uma nova história a partir desses princípios, porque você começa algo novo, sabe, na perspectiva de que coisas maravilhosas e melhores aconteçam, não é assim? Amém? Então, quando você começa algo novo, você tem que começar com princípios novos. E eu quero ler o texto de Atos capítulo 9, você conhece muito bem esse texto, é a conversão de Saulo, e ele realmente nos traz alguns ensinamentos maravilhosos. Diz assim o texto, Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, seguidores de Jesus, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos até Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ficaram emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não viram ninguém. Saulo então se levantou da terra e abrindo os olhos não via coisa alguma, e guiado pela mão, conduziram-no até Damasco. E ele esteve 3 dias sem comer, sem ver, e não comeu e nem bebeu nada. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. A Tua palavra, Senhor amado, ela traz, a Deus amado, resposta. A Tua palavra, Senhor, nos abençoa. A Tua palavra sacia a nossa fome, a nossa sede de Ti, Senhor. E a Tua palavra também, Senhor amado, ó Deus, nos dá, Senhor, a direção. E o que nós queremos, ó Deus amado, é a direção. Nós queremos andar, ó Deus amado, nos caminhos que o Senhor propôs para nós, ó Pai. Porque a Tua palavra mesmo diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Nós queremos o Seu caminho, Pai. Nós queremos, a Deus, a Sua verdade. Nós queremos andar na Tua presença, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ensine e fale conosco nessa noite. Eu me rendo a Ti, eu declaro a minha total dependência do Senhor. Eu não tenho nada, Senhor. Eu não tenho nada a oferecer, Senhor amado, mas eu me rendo a Ti. E eu me disponho, ó Deus, ao Senhor, para ser apenas um canal. E que o Senhor possa, pela Tua misericórdia e graça, usar a minha vida, Senhor, e abençoar o Teu povo e a Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, é interessante que estamos vivendo um tempo bem, assim, maravilhoso para a igreja. O censo de 2017 revelou que os evangélicos, eles estão crescendo a cada ano. Os evangélicos já passaram dos 40 milhões. E segundo o censo mesmo, em 30 anos, os evangélicos serão a maioria no Brasil. Em 30 anos, porque o evangelho tem crescido, tem se expandido, tem alcançado muitas vidas, muitas pessoas. Mas é interessante que na mesma velocidade que o número de evangélicos cresce, também cresce, queridos, o número de desviados e o número daqueles que se identificam como evangélicos, mas não frequentam nenhuma igreja. E isso realmente é muito triste, porque sabe qual é o motivo? Por que tantas pessoas começam a caminhar na fé, começam a viver no Evangelho, começam a viver nessa dimensão maravilhosa, na presença de Deus, e com o tempo elas desanimam, não permanecem? Qual é o motivo das pessoas conhecerem a Jesus, de repente vão num encontro com Deus, num retiro, vão num culto especial, enfim, e daqui a pouco elas param, desistem, desanimam.
Então isso assim nos traz alguns questionamentos. O porquê disso? E eu penso, queridos, que por falta de raízes profundas, por falta de um aprofundamento da fé, por falta de, conhecerem de fato a raiz do Evangelho, conhecerem de fato, o que é uma vida com Deus, as pessoas acabam desanimando. Então eu tenho dito que por falta de raízes profundas, muitas pessoas passam pela fé, mas não permanecem. Queridos, nós precisamos entender que é um fator preponderante para que algo possa ser declarado assim de sucesso, uma coisa que fluiu, que deu certo, é a permanência, é a longevidade. Nós muitas vezes como cristãos, como evangélicos, nós somos muito acelerados, principalmente os pentecostais, não é não? Pentecostal é acelerado. Bota um pentecostal num culto quietinho assim, ele fica, porque ele quer movimento. Mas nem sempre movimento redunda em longevidade. Nem sempre aquela pessoa mais entusiasmada é a que vai permanecer por mais tempo. Eu tenho dito que a caminhada cristã não é como uma corrida de 100 metros rasos. A caminhada cristã é como uma maratona, 42 quilômetros. Então o cara sai acelerado, cansei, parei. E na vida cristã, irmãos, nós precisamos fazer como diz lá em 1 Coríntios 15, 58, seja firme e constante, sempre abundante, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Não adianta acelerar, né? Como dizem por aí, nada e morre na praia. Então, muitos cristãos, eles estão conhecendo um evangelho do fast food, né? Aquela coisa, hoje em dia nós vivemos num tempo da velocidade. Eu chego lá no McDonald's, eu vou no drive lá, e eu quero comer rapidão, o cara pega o pacote, saio comendo e dirigindo, porque parece que o mundo nos impõe uma pressa. Amado, e eu vou dizer para você, nós usamos um relógio, né? E o tempo do homem é o Cronos, é um tempo que ele é limitado, mas o tempo de Deus é o Kairos, Deus não tem pressa. Então, muitas vezes o que nós acabamos vivendo nesse ambiente é um falso evangelho. O que tem sido pregado, porque as pessoas não permanecem, é um falso evangelho, é um evangelho de facilidades. Venha que você vai prosperar, venha que você vai ficar rico, venha que você não sei o quê. Amado, e isso tem, é contribuído para gerar um povo, para formar uma geração vacinada contra a fé. Está entendendo? Às vezes aquela coisa, não, vamos lá e rápido, acelera. Amado, nós precisamos entender que o evangelho é a ação de Deus em favor do homem, e nós precisamos gastar tempo com isso. Os cristãos primitivos, quando eles abraçavam a fé de verdade. Os cristãos primitivos, quando eles abraçavam a fé, quando eles criam em Jesus, eles iam para a arena, eles morriam, mas eles não negavam a fé. Os cristãos primitivos, quando eles conheciam a Jesus, eles estavam dispostos a morrer por Jesus. E eu digo para você, querido, que nós, enquanto igreja, hoje, precisamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor, Deus nos dá graça de recuperar a essência desse evangelho. Um evangelho que ensina, que traz ao cristão, um chamado para um comprometimento com o Senhor. Muitas igrejas são parecidas com rodoviária. Você vai na rodoviária, tem aquele monte de gente, aquela muvuca, e você olha, daqui a meia hora você olha lá, mudou todo mundo. Já todo outro, aquele já foi, aquele já pegou o ônibus, aquele já voltou, aquele pegou a mala, está indo embora. A igreja não pode ser uma rodoviária. A igreja tem que ser como, uma família. E na família não muda. Nasce uma ruguinha aqui, o cabelo fica meio branco, né, tal, mas não muda. O evangelho que Cristo nos ensina é um evangelho de profundidade, é um evangelho de raiz, é um evangelho que nos ensina a viver um compromisso, um comprometimento. E por isso que eu li o texto de Atos que fala do apóstolo Paulo, na conversão dele de Saulo. Então, Saulo é um exemplo de alguém que de fato se comprometeu com o evangelho. Se comprometeu com o evangelho. Nesse texto que nós lemos, nós vemos a conversão dele, e essa conversão de Saulo revela alguns fundamentos, irmão, graves na sua mente.
no seu coração, revela alguns fundamentos que Saulo recebeu ainda no início da sua caminhada e que transformaram ele em um cristão, em um crente. Eu vou usar o termo crente, mas você sabe que crente é quem crê, né? A Bíblia fala que até o diabo é crente, até o diabo crê. Mas crente, um cristão radicalmente comprometido com Cristo. Amém? Esse é o nosso desejo. Sabe, é que nós realmente possamos ter um comprometimento com o Senhor. Primeira coisa que nós olhamos nesse texto é que Saulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Saulo não se encontrou com uma religião, com um grupo social, com uma doutrina, com uma galera bacana. Saulo teve um encontro pessoal com Cristo, queridos. Um encontro pessoal com Cristo. E é interessante que grande parte das pessoas que se convertem hoje não são levadas a uma vida de relacionamento com Deus. As pessoas se convertem e não lhes é ensinado hoje a viver uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Muitos às vezes se impressionam só com o ambiente. Nossa, que música legal! E as músicas são boas e têm que ser boas. Eu falo para o pessoal da música que eu sou criterioso, assim, porque eu gosto de música boa. Às vezes você vai em umas igrejas assim, e o pessoal, eles têm um coração, eles são uma bênção, mas eles parecem que não se preparam para cantar e cantam. E eu falo, Jesus, o Senhor ama demais as pessoas, né? Porque esse tipo de... Estão cantando assim, mas Jesus olha o coração, né? Mas não é só porque Ele olha o coração que eu vou fazer de qualquer jeito. Tem que fazer com excelência. E é óbvio que quando a música é muito boa, isso... sabe, acaba impressionando as pessoas, o ambiente, né, a amizade. Essa igreja é de muitos amigos, né, as pessoas se encontram, se abraçam. Irmão, nunca perca isso. O dia que você tiver que sair da igreja, sair do culto, eu tenho compromisso 7h30, então eu tenho que sair, você 10 minutos antes se levanta e abraça 1, 2, 3, 4, nunca vai embora sem ganhar pelo menos uns 10 abraços. A gente fala isso, não é chavão, é porque é importante você entender que a igreja é relacionamento. Sabe, amados, eu já vi pessoas que elas eram de igrejas e elas chegavam ali e elas entravam e saíam e ninguém dava pelota para ela, ninguém dava um oi, ninguém fazia isso, né? Então, queridos, eu acho muito importante relacionamento. Dá uma olhada para quem está ao teu lado, dá um sorriso. Olha que coisa gostosa. É muito bom ganhar um sorriso. Então, sabe, esse ambiente da música boa, esse ambiente gostoso, isso muitas vezes pode de fato, querido, sabe, impressionar as pessoas, mas não é esse o Evangelho não é só isso, sabe, a música boa, o relacionamento, esse clima gostoso é bônus, é plus, é presente de Deus para nós. Mas eu amo quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio o Evangelho de João, e ele fala de um pastor que tinha lá na região do Jordão, e ele pregava, a igreja dele era no deserto, ele pregava no deserto, e ele pregava assim, a palavra dele é, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? A palavra dele era dura, mas a Bíblia fala que as multidões afluíam para ouvir João Batista. Eles iam para ouvir porque eles tinham sede de Deus. Sabe, amado, as pessoas se convertem hoje, e elas se convertem muitas vezes à religião, à doutrina, ao ambiente, à liturgia, com a promessa de prosperidade fácil, com a promessa de ter um novo ciclo de amigos, com a promessa de repente, sabe, ter um pessoal que caminha com ele para comer churrasco, para jogar futebol, ou para pescar, ou para costurar, ou sei lá o que você gosta de fazer. Isso tudo é bênção, e eu não vou dizer que não tem, é bom que tenha, mas a essência é Jesus Cristo. Sabe, Saulo teve um encontro pessoal com Jesus. Saulo teve um encontro pessoal com Jesus, e é interessante que a primeira coisa que Saulo aprende nesse encontro com Jesus, é uma coisa que nós precisamos ensinar para os nossos discípulos, para os irmãos do nosso grupo de crescimento, para os nossos liderados, para os nossos líderes, para os pastores, uma coisa que nós precisamos ensinar às pessoas. É a viver essa dinâmica de Saulo. Saulo se converte, e ele aprende, depois de convertido, a primeira lição, a primeira coisa que Saulo aprende depois de convertido, sabe o que foi? A orar e a jejuar. O texto fala que Saulo ficou 3 dias, sem comer e sem beber, isso é jejum. E que ele ficou fazendo o quê? Com certeza ele ficou ali, sabe, Jesus, o Senhor que me apareceu no caminho de Damasco, ficou orando. Sabe, amados, a disciplina da oração e do jejum não são um acessório para você usar na tua vida cristã.
É base, é elemento fundamental. Eu não posso ser cristão sem orar, eu não posso ser cristão sem jejuar, porque senão, amado, a coisa fica complicada. Por 3 dias, depois de encontrar Jesus, Saulo esteve jejuando e orando. E a Bíblia fala que ele ficou cego, ele não enxergava, ele ficou sem visão. Eu acho muito interessante, amado, às vezes nossos olhos nos traem. A Bíblia fala assim lá em 1 Coríntios 5:7, se não me engano, depois eu não olhei o texto, depois você vai conferir com o teu líder lá. Fala assim, nós andamos por fé e não por vista. Às vezes nós olhamos coisas e nós nos chateamos, nos entristecemos. Às vezes nós vemos coisas e nós nos decepcionamos. Às vezes nós olhamos coisas, nós julgamos. Às vezes nós olhamos coisas, nós cobiçamos. Saulo esteve 3 dias sem enxergar. Amado, eu acho tão tremendo isso. De vez em quando faz um jejum na tua casa, eu vou ficar 3 horas dormindo, né? De olho fechado. Mas eu vou ficar um tempo, eu vou focar, sabe? Eu vou fazer um jejum. Alguém uma vez falou para mim que fizeram um jejum de não sei quanto tempo lá, de realmente ficar sem olhar. Fez, sei lá, enfim, cada um sabe da sua vida, né? Mas a pessoa, ela tinha problema com visão, ela tinha problema de olho, ela olhava, ela cobiçava, ela olhava, e ela, enfim, ela falou, vou ficar. E ela ficou, e ela falou, foi tão tremendo, porque ela conseguiu, fechando os olhos, ficar mais centrada, ficar mais atenta. Quem perde a visão, ganha, sabe, aguça os seus outros sentidos, porque a pessoa se concentra mais. Saulo fica 3 dias sem ver. Eu acho que nessa hora, Jesus muda a visão dele. Jesus muda, sabe, a visão, a cosmovisão, a visão do mundo de Saulo. Porque ele era um homem acelerado. Eu fico pensando que Saulo era um cara acelerado, igual você talvez. Não para, vou para lá, vou para cá, vou para lá, para cá. Mas enfim, Saulo nesses 3 dias, ele fica ali sem comer, sem beber e sem enxergar. Ele tem o seu encontro com Deus ali. Ele sobe para aquele quarto ali, o texto fala que ele foi para a casa de Simão, o curtidor, e ele fica lá, e ele ficou ali 3 dias com o Senhor. Sabe, amado, uma das coisas que nós precisamos entender é que a grande carência da igreja hoje é homens e mulheres que tenham sede, desejo de pagar o preço de jejum e oração. Você é cristão? Amém? Você tem orado? Você tem jejuado? Essa é uma prática natural na sua vida. Glória a Deus, você está no caminho. A segunda verdade que nós vemos nesse encontro de Saulo com Jesus, é que Saulo, ao encontrar-se com Jesus, sabe, ele tem uma revelação que realmente mudou a vida dele. No versículo 5 ele fala assim, quem és tu, Senhor? A palavra Senhor, traduzida aqui do original, do grego ali, é Kyrios, Senhor de dono. Hoje nós estamos acostumados a chamar as pessoas de Senhor, por respeito, por formalidade, por educação, mas naquele contexto, o termo significava amo, dono, aquele que tem direito de propriedade sobre alguém. Em outras palavras, quando Saulo admite que Jesus é Senhor, significa que Saulo e todos os crentes daquela época estavam assumindo a condição de servos de Jesus, escravos de Jesus. E o direito de um escravo é de apenas obedecer. Sabe, amado, esse encontro de Saulo com Jesus nos traz, sabe, revelações tremendas, e uma delas é essa. Saulo encontra com Jesus e fala, Senhor, quem és tu, Senhor? Sabe, amado, hoje tem uma multidão de crente, cheio de vaidade, cheio de capricho, cheio de vontade, cheio de caprichos pessoais, e capazes de abandonar a fé, abandonar a igreja, abandonar Deus, por motivos banais, porque não entenderam ou talvez não foram ensinados. E esse é o nosso papel enquanto pastores, enquanto líderes, nosso papel de ensinar as pessoas acerca do senhorio de Cristo, daquele que realmente é o dono da minha vida. Assim, se não há esse ensinamento, cada um continua sendo dono do seu nariz. Eu faço o que eu quero. Quem que é o pastor para me mandar tal coisa? Quem que é o líder para me falar alguma coisa? Quem que é? Irmão, nós não queremos mandar em ninguém. Nós só queremos viver como Cristo nos ensina, sabe, debaixo do senhorio de Cristo. Então, enquanto cada um continua dono do seu próprio nariz, e em muitos casos, queridos, sabe, há uma inversão terrível de valores, e começamos a achar que Jesus agora é o nosso servo, e nós somos Senhor. Senhor Jesus, se o Senhor não me der isso até sábado,
eu vou rasgar a Bíblia. Ah, petulância, meu. Pelo amor de Deus. Olha aqui, Deus. Se o senhor não fizer isso para mim, é igual misericórdia, estamos virando tipo macumbeiro da fé. Seu amor em 7 dias ou o teu dinheiro de volta. Misericórdia, irmão, isso não é de Deus, não. Isso é capricho. O papel do servo de Deus, do escravo, é de obedecer ao Senhor. Sabe, tem uma multidão de crente, chupetinha com mel. Para não ficar, sabe, queridos, é terrível isso. Deixa eu perguntar para você. Não vou perguntar, que você pode ficar bravo, né? Mas eu vou dar uma dica para você. Seja uma pessoa que não se ofenda. Seja uma pessoa firme. Não me ofenda não, pastor. Não tem problema, eu estou firme com Jesus aí, porque Ele morreu por mim na cruz. Sabe, tem pessoas que se ofendem por qualquer coisa ou por nada, por motivos banais, estão abandonando a fé, abandonando o reino, abandonando a igreja, abandonando tudo. Sabe, Saulo, quando ele encontra com Jesus, ele fala, Senhor, quem és tu, Senhor? Ele revela, sabe, já sem conhecer, mas ele já se revela, olha, eu estou aqui me entregando, me rendendo. Sabe, tem muitas pessoas que têm vindo para o Evangelho, mas eles não reconhecem Jesus como Senhor, e vivem de uma forma terrível. O verdadeiro chamado do Evangelho é para nós morrermos. Cadê a irmã Elisete? Trabalhando hoje. Elisete pregou para as mulheres, no último culto de mulheres aqui, né, e depois pregou também lá no Rio Bonito, e ela pregou sobre isso, você tem que morrer. Porque a Bíblia fala lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, quem não vive está morto, não é verdade? O grande problema é que nós estamos muito vivos. Pastor, eu fiquei chateado. Por quê? Porque falaram isso ou aquilo. Você já morreu com Cristo? Já. Mas morto não sente nada, morto não fica bravo. Eu conto para vocês quando meu pai faleceu, né? Posso contar? Eu tenho um tempinho, eu vou contar. Meu pai toda a vida, eu conheço meu pai com bigode, a vida inteira ele tinha bigode. E o meu pai faleceu, daí ele estava, né, deu um problema respiratório, foi para o posto e tal, e daí, quando, enfim, faleceu lá, daí levaram pro lugar lá, pro funerária, e daí arrancaram o bigode do meu pai, rapaz, pensa no negócio terrível. E daí quando abriram o caixão aqui na igreja, que a minha mãe olhou, cadê o bigode do meu velho? Arrancaram o bigode do meu velho. E sabe que o meu pai era um cara muito, meu pai era, o que eu posso falar assim, para não... Eu amei demais meu pai, uma benção na minha vida. Mas meu pai, ele era, né, chama, rapaz. Ele era nordestino, assim, meio, né, pragmático, sistemático. O pai era pragmático, sistemático. Ele botava o chinelo dele no lugar lá, e o chinelo do pai estava no lugar. E se alguém fizesse assim com o chinelo dele, ele chegava, quem mexeu no meu chinelo? Porque ele era fogo. Mas depois que ele morreu, arrancaram o bigode dele, ele não falou nada. Mas ele não abriu a boca para reclamar. A minha mãe reclamou um pouco, né, mãe? A mãe curtia o bigode do seu tinindo lá. Mas ele não falou nada, sabe por quê? Porque morto não reclama, irmão. Nós precisamos morrer. Sabe, quem morreu em Cristo não fica desapontado, chateado, magoado, de bico, chupetinha, não. Quem realmente morreu para Cristo, sabe, entende que, olha, o Senhor é maior. Então o chamado do verdadeiro evangelho é para que nós possamos morrer, para entregar nossas vontades, nos submeter a Deus, custe o que custar. Jesus disse assim, quem deseja segui-lo, deve negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. Sabe, então nós aprendemos, primeira coisa ali, na vida do apóstolo Paulo, é que ele muda a sua dinâmica, ele muda a sua cosmovisão, ele começa a orar, a jejuar e a vida dele é transformada. Segundo, ele reconhece Jesus como Senhor, como seu Quírios, como o dono da sua vida. E a terceira verdade que nós podemos extrair desse encontro de Saulo com Jesus é de que Jesus e a igreja são inseparáveis. Jesus e a igreja são inseparáveis. Pastor, de onde você tirou isso? Qual é a tua teologia para falar isso? Jesus fala para Saulo, 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 por que me persegues? E Saulo fala, quem és tu, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Jesus, Saulo nunca tinha se encontrado com Jesus. Saulo não conhecia Jesus,
Mas Jesus declara para ele: olha, você está me perseguindo. Não estou, Senhor. Está, porque você está perseguindo a igreja. Jesus e a igreja são inseparáveis. Jesus fala para Saulo: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Sabe, querido, Saulo nunca tinha se encontrado com Jesus, portanto jamais o perseguiu. Mas Jesus, ele fala assim: olha, você está perseguindo a igreja. E a Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo, ele faz depois lá em Corinto, em a carta de Paulo aos Coríntios, ele fala acerca da igreja como corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Assim como não existe um corpo sem cabeça, não existe uma cabeça sem corpo, não dá. Então Jesus e a igreja são inseparáveis. Então nós vemos um dia hoje, querido, muita incoerência. Sabe um número, nós lemos aqui na estatística, sabe, quase 40 milhões de desigrejados, quase 40 milhões de homens e mulheres cristãos não praticantes, evangélico não praticante. São pessoas que, sabe, não, eu posso servir a Deus sem ir na igreja. Irmão, não tem jeito. Pastor, mas o senhor precisa entender que a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja não tem um CNPJ, a igreja não tem um lugar. Sim, meu irmão, a igreja realmente, a igreja ela é muito mais do que um templo, do que um CNPJ. A igreja é o povo que entregou-se a Jesus e que se rendeu a Ele. Mas é interessante, amado, que não tem como você ser igreja sem congregar, sem estar junto. Não tem como, é uma incoerência, e nós vemos essa incoerência hoje, um número crescente de pessoas são os cristãos sem igreja, como se fosse possível. Sabe, grande parte dos crentes atuais frequentam uma comunidade apenas na perspectiva de um clube religioso. Não, irmão, nós precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo. Se amputar um dedinho teu, colocar lá guardadinho, numa caixinha bem bonitinha, colocar umas flores em volta, né? Colocar lá, de repente, sei lá, deixa uma semana para você ver, volta para você ver como é que está aquele dedinho. Apodreceu, sabe por quê? Porque não tem vida se não estiver ligado ao corpo. Não tem vida se não estiver grudado, ligado ao corpo. Então nós precisamos realmente rever nossos conceitos, porque estar ligado à igreja de Cristo, ele requer uma comunhão um com o outro. Porque a Bíblia fala para nós não deixarmos de congregar, está em Hebreus 10, 25. A Bíblia fala para nós andarmos em comunhão, orar uns pelos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Isso tudo é contexto de igreja local. Se eu estou ligado a Cristo, que é o cabeça, sabe, eu estou ligado à igreja, que é o seu corpo, porque não existe vida fora do corpo. Quando Jesus fala aqui para Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fala: mas Senhor, eu nunca te persegui. Você está perseguindo a minha igreja. Então, amado, viver essa nova história com Cristo, sabe, parte dessa perspectiva de uma vida de rendição ao Senhor, uma vida transformada com oração, com jejum, uma vida de disciplina da palavra, ou lendo a palavra, buscando a palavra, parte de uma vida de reconhecimento do senhorio de Jesus na nossa vida, parte de uma vida de, sabe, integração no corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós não podemos ser cristãos avulso. Um cristão avulso, eu falava hoje de manhã para o pessoal do membresia, é como um jogador, pode ser o cara, o Cristiano Ronaldo. As pessoas falam que eu pareço muito Cristiano Ronaldo, né? Não sei se é o futebol, Até quem estava dormindo acordou agora, né? Sabe, até o Cristiano Ronaldo, se ele ficar sozinho, vai jogar a Copa do Mundo, Portugal, e sozinho o Cristiano Ronaldo, ele não vai dar certo, irmão, porque não existe jogador sem time. Não existe, amado, cristão sem igreja. Não existe uma criança sem família, um órfão, fica lá, mas mesmo a criança, ele precisa estar num lugar para estar junto com outras pessoas. Assim como não existe um cristão sem igreja. Quando a Bíblia fala que Saulo, então está ali, e Ananias é mandado para estar lá com ele, e Ananias vai: Senhor, mas esse cara está perseguindo. Não vai, porque esse é um vaso escolhido por mim, e eu vou mostrar para ele o quanto convém a ele padecer, por amor ao reino, por amor ao evangelho. Sabe, amado, Deus então chama Saulo para uma nova história,
uma história diferente. Eu vou dizer para você, meu amado, Deus tem uma história linda para você. Efésios 1:4 fala assim, que o Senhor nos predestinou, nos chamou, sabe, com um propósito, há um propósito divino para você. Deus te criou, sabe, para algo especial, específico. Mas você precisa entender que há algumas coisas que têm que ser ajustadas em nós. Não podemos ser cristão de qualquer jeito. Não podemos ser cristão, eu acho que ser cristão agora vai ser assim. Tem um pastor de Portugal, que não é o Mário Rui, é o Jorge Tadeu, ele falava, guarda o teu acho no bolso e busca o que Deus acha. A gente está achando muito, está até se achando. Sabe, amado, se você quer viver essa nova história que Deus tem para você, você precisa entender que, sabe, esse teu encontro com o Senhor não é só algo que vai mudar o teu círculo de amigos, mas vai mudar você de dentro para fora. Deus começa a te transformar, te restaurar. Deus começa a colocar em ordem o seu mundo interior. Deus começa a trazer, sabe, ao seu coração, sabe, uma revelação de que você não é alguém que nasceu por acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. E se você está aqui nessa noite, querido, é porque Deus quer dizer para você, sabe, que Ele se importa com você, que você continua fazendo parte do propósito eterno dEle, do plano dEle. Ele quer ministrar a sua vida. Você foi criado por Ele, para Ele. Deixa eu fazer uma analogia para te ajudar aqui, deixar os músicos bem loucos aqui agora. Esse aqui mesmo que não é o meu, né? Esse violão foi criado com um propósito. Qual que é o propósito? Alguém tem uma bolinha de tênis aí, para nós brincar? Não, né? Os músicos, tomara que não tenha. Esse violão aqui, ele pode ser usado para jogar tênis, sabia? Você joga a bolinha, jogar betes. Quem que quer do tempo da betes aí? Dá para jogar betes com violão. Só que o violão não foi feito para isso. Mas dá para jogar, pastor? Dá, mas não foi feito para isso. Ah, pastor, mas dá para colocar o seguinte, dá para a gente fazer uma mesinha aqui também e botar uns 2 copos de refrigerante em cima ali, se virar não dá nada, dá para virar a mesinha, dá. Mas não foi criado para isso. Você foi criado com um propósito. Você pode estar fazendo um monte de outra coisa, mas Deus te criou com um propósito. Deus te criou para você cumprir algo, Deus te criou para você cumprir, sabe, um propósito específico que Ele tem para a sua vida. Você pode estar fazendo um monte de coisa, dá certo até, por um período. Mas não é esse o propósito. Eu quero perguntar para você, você já descobriu o propósito de Deus para a sua vida? Sabe, nessa noite eu quero convidar você a realmente assumir essa nova história, a começar essa nova história. O Senhor te dá hoje uma página em branco e fala para você, está aqui, ó, vamos começar de novo. A Bíblia fala assim que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, 1 Coríntios 15:17. O Senhor começa algo novo na sua vida hoje. Mas você precisa, assim como Saulo, ter um encontro com o Senhor. Saulo achava que estava fazendo coisa certa, perseguindo o cristão, estava correndo para lá e para cá. Ele achava que estava, mas não estava. Talvez você ache que está fazendo certo. Mas eu vou dizer para você, talvez você esteja enganado. Pensa nisso. Talvez você esteja fazendo algo que parece ser bom, mas a Bíblia fala que há caminhos que ao homem parece ser bom. Por isso, nessa noite, eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração muito simples. Pergunta para o Senhor, Senhor, será que eu estou cumprindo o propósito para o qual eu fui criado? Senhor, será que eu estou cumprindo o propósito para o qual o Senhor me criou? Será que a minha vida é só isso, Senhor? Que às vezes eu fico mal, às vezes eu fico chorando, às vezes eu chego lá, as minhas amigas não me entendem, porque parece que tem uma angústia aqui dentro. Às vezes meus colegas de trabalho também olham para mim e falam, o que está acontecendo com você, cara? Sabe o que Deus fala para você nessa noite? Que Ele criou você com um propósito. E a sua história nem começou ainda. Hoje, Ele oferece a você, sabe, a oportunidade de começar de novo, do zero. De dar um passo e falar, Senhor, eu quero começar algo. Porque não está dando certo, Senhor. Porque a coisa está muito difícil, Senhor. Se eu estiver com o Senhor, ainda que eu passe por lutas, por dificuldades, por provações, eu tenho o Senhor. É interessante que Saulo foi chamado, e é interessante que Saulo foi chamado com a seguinte perspectiva. Venha, Saulo, você vai prosperar. Venha, Saulo, você vai ficar rico. Venha, Saulo. Não, sabe como é que Saulo foi chamado? Venha, porque você precisa compreender o quanto você vai ter que sofrer por amor ao meu nome. Uau, esse evangelho eu não quero. Mas lá em Filipenses 4, Saulo fala assim, o Saulo, que agora é Paulo, ele fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E eu sei que a coroa já está preparada para mim.
Eu sei que o Senhor preparou a coroa para me entregar. E essa, amado, essa é a maior vitória que um homem pode ter, ele ser aprovado pelo Senhor. Nessa noite, querido, pergunta para o Senhor: Senhor, como é que está a minha vida aí? Deus, qual que é o teu propósito para mim? Será que eu estou vivendo na perspectiva daquilo que o Senhor tem para mim, ou eu estou inventando caminhos? Se você puder colocar este pé, eu quero orar com você, por você, e se você quiser nessa noite, dar um passo de fé e falar: Senhor, eu quero começar hoje essa nova história, eu quero ser um homem ou uma mulher de oração, eu quero reconhecer o teu senhorio na minha vida, eu quero, Senhor amado, a Deus, morrer para as minhas vontades, eu quero reconhecer que o Senhor é o meu soberano, e eu quero estar integrado e comprometido e compromissado com a tua causa, com o teu reino, com a tua igreja. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós queremos orar por você.